Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Aretax, professor de História, e hoje eu vim falar com os nonos anos. Simbora? Gente, é o seguinte, na aula passada, quando nós falamos da primeira parte do período varguistas e suas contradições, eu deixei um desafio com vocês, não é isso? O gabarito daquele desafio é a letra A. Eu espero de coração que todo mundo tenha conseguido responder o desafio, ok? Agora, nesse momento, nós vamos falar sobre a segunda parte deste mesmo assunto, o período varguista e suas contradições, certo? Vamos embora lá para o slide. A gente viu que de 34 a 37 aconteceu o período chamado de constitucionalista, certo? Só que, de acordo com a Constituição de 1934, o mandato de Vargas terminaria em 1938, sendo proibida a sua reeleição imediata. Então, já ali em 1937, alguns players políticos, alguns candidatos vão começar a lançar os seus nomes, né, para a eleição que iria acontecer em 1938. Eu destaquei para vocês aqui no slide, três deles. O Armando de Sales Moreira, que era o candidato das oligarquias paulistas. O José Américo de Almeida, né, o escritor paraibano, que era o candidato varguista, ou seria o candidato varguista. E o terceiro foi o Plínio Salgado, certo? Que era da Ação Integralista Brasileira. Só que Vargas estava tão aferrado ao poder, estava tão preso ao poder, que junto com o Serviço Secreto do Exército, ele vai criar um plano, né, para desmantelar a eleição de 1938. Esse plano ganhou o nome de Plano Cohen, que dizia que os comunistas iriam tomar o poder no Brasil, queriam assassinar o presidente Vargas e outros líderes políticos, acabar com a Igreja Católica, né, e instaurar uma ditadura comunista no país. Esse plano nunca existiu, foi um artifício de Vargas para poder decretar estado de guerra no Brasil e manter-se no poder. Vejam, isso foi o que a gente chama de autogolpe de Vargas. Presta atenção nesse conceito, autogolpe. Vargas dava um golpe nele mesmo, não para sair do poder, mas para ficar no poder. Interessante, né? A história do Brasil é maravilhosa, gente. Vê. E aí, a partir de 1937 em diante, né? De 37 a 45, a gente vai ter o Estado Novo. Mas é importante que a gente pense o seguinte, essa nova configuração do Estado, que Vargas chamava de novo, será que seria novo mesmo? Ou será que o Estado Novo estava mais para um Estado autoritário, uma ditadura? Vamos perceber? Após o autogolpe, foi outorgado, ou seja, foi imposta uma nova Constituição em 1937, que dava todos os poderes para Vargas. Vargas passou então a governar por meio de decretos-leis, tá? O governo passa a explorar mais fortemente práticas populistas e paternalistas, que é interessante pensar que eram muito comum da América Latina naquele momento. Se a gente for pensar, por exemplo, na história, da trajetória política mexicana, naquele mesmo momento sobe ao poder o Cárdenas, que tinha a mesma configuração, mais ou menos a mesma configuração política. E na Argentina sobe ao poder o Juan Domingo Perón, também com essa mesma perspectiva do populismo e do paternalismo, ok? Simbora para o slide. Para a gente entender melhor como os pilares de sustentação do Estado Novo, a gente não pode deixar de falar da propaganda e da repressão. Então, do lado da propaganda, Vargas vai idealizar o departamento, vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que tinha como três pilares básicos: a publicidade positiva de Getúlio Vargas, com a produção, por exemplo, de filmes, de peças de teatro, de revistas, de jornais, de panfletos, tudo que construísse uma imagem positiva de Vargas, tá? O segundo ponto a se destacar é a presença radiofônica, é a presença de Getúlio Vargas com programas no rádio. Vamos lembrar que nas décadas de 30, 40 e 50 é a chamada era de ouro do rádio no Brasil, onde muitos aparelhos de rádio haviam se difundido por todos os rincões do país, e Vargas ele tinha acesso à população através da Rádio Nacional, né, com a Hora do Brasil, todo final de tarde, o que vai gerar uma adesão muito forte de Vargas à população brasileira. E o terceiro ponto é a promoção da censura. Então, todos aqueles artistas, intelectuais ou mesmo opositores políticos ao governo de Vargas, eles passaram a ser censurados, tá? Então, por exemplo, jornais, revistas que faziam críticas a Vargas passaram a ser fechadas.
certo? Para a gente completar esse quadro, a gente tem que falar da polícia política. O primeiro ponto é a política de repressão e perseguição. Filinto Miller era o responsável por esse departamento aí da polícia política. É importante destacar que Filinto Miller era um cara que era muito identificado com o nazismo alemão, certo? Então, daí já dá para vocês perceberem o que era, então, essa polícia política, né? E o segundo, a prática da tortura. Percebam que a montagem desse quadrinho aí, Propaganda e Repressão, ela traz as cores amarelo e verde, porque Vargas, ele projetava essa ideia do amante da pátria, do nacionalismo, exatamente para esconder essa prática autoritária dele em segundo plano, certo? Vamos de volta para o slide, ó. Propaganda e Repressão trouxe para vocês uma imagem aí de uma cartilha varguista, exatamente projetando essa imagem do grande estadista, do nacionalista, do cara que era amante das crianças, da população. Só que, do lado de cá, na repressão, né, ele perseguia todos aqueles que eram seus opositores políticos. Esse aqui é o livro Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que é um escritor brasileiro, que foi perseguido e preso pela repressão varguista. A gente, então, tem como outro pilar da era Vargas, do Estado Novo, perdão, o momento da construção da política econômica. E é importantíssimo isso, porque na economia, Vargas vai fazer com que o Brasil ganhe um maior surto industrializante, o que vai gerar mais emprego para a população, e a população, mais uma vez, vai continuar aderida ao discurso varguista, mesmo que, do lado político, ele fosse um autoritário. Vem para o slide para tu perceber. Ó, durante o Estado Novo, o governo manteve a política de valorização do café, com a queima dos excedentes e a fixação de taxas de exportação. Assim, ele ganhava o apoio das elites rurais paulistas. Incentivou a diversificação dos cultivos, como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais, para que o Brasil não ficasse dependente apenas da produção cafeeira e diversificasse, então, a sua produção. Vem para o slide, ó. Promoção da industrialização por substituição de importações. E aqui eu quero fazer com vocês uma explicação bem simples. Vamos lembrar que em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. E os países europeus, eles vão entrar na chamada economia de guerra e vão precisar que a sua população seja abastecida com insumos e produtos vindo do exterior. Vargas vai pegar essa oportunidade para desenvolver a nossa indústria nacional, certo? Principalmente com a chamada indústria de base. Vem-se embora para o slide. Ó, o governo também estimulou a indústria de base, fundando empresas estatais para desenvolver a siderurgia e a mineração. Dois exemplos simples para vocês, ó, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, certo? Um outro polo importantíssimo a se destacar aqui é a ideia do trabalhismo e da urbanização. Galera, seguinte, a ideia do trabalhismo de Vargas tinha muito a prática de desestimular o sindicalismo e o anarcossindicalismo que vinha se construindo muito forte desde o começo do século XX no Brasil. Vargas, então, vai criar uma outra perspectiva do trabalhismo. Ele vai cooptar esses trabalhadores para fazer com que os trabalhadores ficassem ao seu lado nesse governo e não contra ele. Vamos entender? Vem para o slide. Ó, durante o período getulista, a vida urbana avançou em relação à sociedade rural. Houve o crescimento da classe média urbana e um maior protagonismo da classe operária. Vargas adotou, então, a política conhecida como trabalhismo, onde se buscava formar trabalhadores produtivos e ordeiros. Vargas também vai estimular a adesão dos trabalhadores a partir da garantia de leis fundamentais para os trabalhos, né, como o salário mínimo, as férias remuneradas, a jornada de 8 horas diárias e a estabilidade do trabalho. Ainda nessa perspectiva do trabalhismo e da urbanização, em 1943, Vargas vai criar a junção da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Apoiando-se nessa legislação, a propaganda governamental apresentava Vargas como o protetor dos trabalhadores e pai dos pobres. Quem nunca ouviu falar nessa ideia de Vargas como o pai dos pobres, o protetor dos trabalhadores? É por causa dessa perspectiva dele do trabalhismo. Outro ponto importantíssimo a se destacar é o seguinte: Getúlio ele vai promover a construção de um ideal nacionalista a partir da instrumentalização, por exemplo, de elementos da nossa cultura como o samba.
Vejam que interessante. Alguns compositores de samba na época vão aderir essa ideia do trabalhismo de Getúlio Vargas e vão começar a compor sambas, compor letras de samba, onde a ideia do sambista visto como um malandro, um vagabundo, vai passar a ser agora, ele vai deixar de ser um vagabundo para passar a ser um trabalhador ordeiro, um trabalhador que vai salvar a nação dando o seu suor. O exemplo mais típico disso, galera, é a letra do Noel Rosa, Com Que Roupa, né? Onde Noel Rosa vai desconstruir a imagem do malandro vagabundo que não quer saber de trabalhar para a ideia do homem que quer sim trabalhar, que quer deixar a boemia e quer trabalhar e sustentar a sua família. Interessante, né? E aí vem a grande contradição no momento do Estado Novo. É a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Olha que interessante. Durante os 2 primeiros anos do conflito, Getúlio Vargas desenvolveu uma política externa ambígua. Contudo, em 1941, o governo brasileiro passou a apoiar os aliados, ou seja, aquele grupo de países que estavam na Segunda Guerra, que defendiam a ideia republicana e democrática. O que vai gerar uma contradição aqui muito perspicaz, porque, veja, se lá fora Vargas entrava na Segunda Guerra Mundial contra os países totalitários, né, contra os fascistas e os nazistas, aqui dentro Vargas desenvolvia uma política do mesmo jeito totalitária, e ele sabia que isso ia dar errado. Vem-se embora então para o slide. Em 1942, o governo do Brasil declarou guerra ao eixo, e em 1944, a Força Expedicionária Brasileira ela foi deslocada para a Itália, participando de alguns combates. Deixa eu só destacar para vocês essa imagem muito rápida. É uma passagem do presidente norte-americano Roosevelt aqui na base naval que foi instalada pelos norte-americanos em Natal, certo? E aí vai, enfim, chegar um momento do Estado Novo, certo? Como? Vem embora para o slide, Grupos de oposição, os manifestos dos mineiros e a UNE, eles uniram-se para combater o chamado fascismo interno. Vargas antecipou-se e liderou uma abertura democrática. Então ele estabeleceu o prazo para a eleição, concedeu anistia aos presos políticos, permitiu a volta dos exilados e vai criar novos partidos políticos, como por exemplo o PSD, a UDN, o PTB e o PCB. Então, estava tudo montado para que Vargas, de fato, passasse o bastão do poder para as novas eleições. Só que por trás dos panos, Vargas incentivava alguns desses partidos e aqueles seus adeptos da população a pedir com que eles permanecessem no poder. Foi o chamado queremismo. Membros do exército, percebendo que Vargas não queria largar o poder de jeito nenhum, vão forçar Vargas, então, a renunciar. E Getúlio é forçado a renunciar lá no final de 45, e em 1946 começa então um outro momento da nossa história com a eleição do general Eurico Gaspar Dutra. Gente, a gente falou hoje sobre a ideia do autogolpe, falamos sobre o autoritarismo, populismo e paternalismo e sobre a ideia do trabalhismo. Deixo para vocês agora um desafio muito simples, muito fácil. Quem prestou atenção na minha aula, vai, melzinho na chupeta para fazer esse desafio, ok? Vejo vocês, pessoal, na próxima aula, tá? Forte abraço!